acredite em você, acredite no método, né? Assista todo tipo de conhecimento que te leva a esse caminho e não sofra mais, né? Saia das dívidas, tenha uma outra história, porque é sempre bom recomeçar, né? E ter um final feliz, né? Em busca da felicidade. Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso DZCast. Aqui é o local que a gente fala no podcast do Dívida Zero, fala sobre como sair das dívidas, fala também sobre investimentos, sobre empreendedorismo. Isso é muito bom. E a gente está aqui no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Então siga aí, clica aí no linkzinho aí, no favoritos. E a gente também tá nas nossas redes sociais, o Instagram, Dívida Zero, e no canal do YouTube Dívida Zero. E eu quero comunicar a vocês que ainda tá valendo a nossa promoção do livro Dívida Zero. O livro Dívida Zero já está disponível lá no Amazon. Então, se você for lá no Amazon, você vai procurar lá, Dívida Zero, o Guia Definitivo da Independência Financeira. Comprando o livro digital lá no Amazon, você me manda lá no Instagram um comprovante falando que você comprou o livro, tá? E eu vou te dar 2 presentes ou mais, dependendo aí do, né? A reunião secreta com a gente. Você vai se cadastrar na nossa reunião secreta e eu vou ter a oportunidade de conversar com os meus leitores. E outro, 2 meses do nosso Clube Dívida Zero. Nosso clube que tem mais de 40 aulas, Clube Dívida Zero. Você vai ter 2 meses de degustação do nosso clube. É isso aí. Hoje, no podcast, a gente vai continuar aqui no episódio 7. A gente vem fazendo uma série de conversas com os nossos mentores. Quem são os nossos mentores DZ? São um pessoal que passou pela nossa formação de mentores financeiros. Se você pretende um dia ser um mentor, ouve bem isso. E são pessoas comuns, que também tiveram essa jornada do Dívida Zero. Um dia já tiveram dívidas e passaram por toda essa jornada do Dívida Zero e hoje está aqui ensinando, ajudando juntos nessa missão aqui do Dívida Zero, legal? E hoje eu tenho aqui a Ana Flauzina Nunes. Flauzina Nunes é servidora, já aposentou e ela trabalhou 29 anos no serviço público municipal e durante a pandemia ela estava buscando aí uma saída e encontrou a gente. Ela vai contar aqui como que ela encontrou, passou por todo o processo, passou pelo Dívida Zero, passou pelo processo de transformação, empreendedora raiz aí também, né? Vai contar um pouquinho aqui do que ela empreende, o que ela faz. E ela se juntou aqui aos mentores financeiros. Faz um ano que ela está aqui com a gente, vai compartilhar uma série de experiências, desafios. Vai ser bem bacana aqui a conversa com a Flauzina. Adoro conversar com ela. Vocês vão adorar aqui. Flau, abre aí seu áudio e vamos para a nossa podcast. Seja bem-vinda aí. Tudo bom? É um prazer muito grande, né? Ter essa conversa com você e com o público, né? Até para a gente contar o que a gente passou como experiência e já de imediato aí uma ajuda para o pessoal que está aí nessa jornada, né? Você trabalhou 29 anos no serviço público. A gente sempre fala que o ambiente, né, vai moldando. O que você nota aí, tendo essa experiência 29, a mentalidade dessas pessoas e que isso influenciou, de repente, né, no seu caos financeiro que você acabou chegando? Na verdade, Cauê, assim, eu já não comecei de cara no serviço público, né? Eu vim aí de empregada doméstica, muito jovem, de loja, de vendedora, e o meu sonho era entrar no serviço público, né? Com essa coisa da estabilidade, né? Que se passa. Você vai ser funcionário público, você vai ter aí uma garantia de sobrevivência. Quando eu entrei no serviço público, aos 22 anos, quando a gente faz a integração, ali já vem a grande chance do empréstimo, né? Você se torna sócio cooperado. Olha, você vai investir tanto, vai ficar aqui como se fosse uma poupança, e daqui a alguns meses você faz um empréstimo e você pode pegar 5 vezes o capital, né? Cara, ali você já acha que é uma coisa assim maravilhosa, né? Você já vai assim, nossa, você fica contando os meses para você pegar o empréstimo. Porque todos já estão nessa. Os que entram primeiro, olha, pega um empréstimo. E o primeiro empréstimo que eu peguei, eu não sabia nem para quê, né? Não sabia, queria gastar. Então, e é assim que a gente começa, né? Essa jornada aí foram esses 29 anos de renovação de consignado. E isso se levou até a aposentadoria.
Levei até a aposentadoria, porque eu não tinha nenhuma educação financeira, né? Além disso, era altamente compulsiva. Então, quando meu capital estava pouco, eu pegava menos, né? Mas sempre 5 vezes mais. E ali foi aumentando o meu capital, né? Fui conseguindo algumas coisas a mais, um cargo ali, ali. E eu ia aumentando também a integralização, que me Hum, dava a possibilidade de fazer um empréstimo maior. Algumas vezes eu usei até assim para construção, né? Não chegava a terminar, mas a maioria das vezes a manada. Eu segui porque eu estava lá muito fácil de descontar no lerite mesmo, né? Mas esses 29 anos, chega uma época que vai pesando. Daí você vai vendo assim, puxa vida, eu não consigo sair, não consigo sair, até que você vê que você não tem mais margem, hum. né? E assim, onde eu me apavorei mesmo foi quando eu me aposentei, que eu fiquei muito envergonhada dessa situação. Então, assim, eu me aposentei, mas eu não tinha dinheiro para viajar. Viajar só até ali Ubatuba dava. Mas, assim, as redes sociais te mostram uma coisa até assim um pouco real, né? Que todo mundo viaja, que todo mundo faz tudo muito certinho. E eu tinha essa vergonha de ter vivido essa vida sem educação financeira, sinceramente. Tem uma coisa que todo mundo fala, que é assim, olha, você ir para a carreira pública, prestar um concurso, ser servidor, isso tem muito um gatilho mental da estabilidade financeira. Esse é um dos Sim. motivos que a maioria das pessoas estudam, se dedicam. Você pensava nisso, nessa estabilidade, e essa estabilidade é real ou é irreal, né? Porque, igual você falou, você se acostuma a ganhar mais com os cargos e você vai gastando e vai usando. Quer dizer, até onde essa estabilidade financeira é uma armadilha ou é vamos dizer assim, né? Aquela famosa corrida dos ratos, né? Você tem que ficar correndo atrás e ela nunca vem. Então, quer dizer, ela é uma estabilidade para quem tem uma organização financeira, porque ali ele vai se organizando e ele vai investindo, e quando chegar numa aposentadoria, ele já não tem mais nenhum problema de dívida. Daí é uma estabilidade. E não é porque você fica nesse processo do pega empréstimo, isso assim, é o que te sustenta. Mesmo quando você ganha mais, você gasta mais e você pega mais empréstimos. De repente, eu teria ido buscar uma outra alternativa. Então, não é uma estabilidade totalmente, né? E aí isso virou numa bola de neve, se levou isso até a aposentadoria. E o que aconteceu lá quando você se aposentou? Você fala assim, e agora, né? Como foi isso, né? Esse chegar É. no e agora. Isso acontece com a maioria das pessoas, né? Quer dizer, você passou um bom período sem essa parte da educação financeira, mas na aposentadoria que veio o caos, né? E até como que foi essa experiência, porque foi em plena pandemia, eu acho que um medo, vários gatilhos aí, e você começou a buscar algo. E como que você achou, né, a gente do Dívida Zero, que levou você a dar esse passo de falar, pô, eu preciso de uma mudança agora, eu preciso de educação financeira agora. Então, quando eu me aposentei, foi um impacto, porque eu tinha alguns benefícios a mais. Eu tinha hora extra, que eu fazia bastante, né? Eu tinha um outro cargo, né, que não foi incorporado, que não era de incorporar, então eu perdi uma renda bem legal. Mas também, mesmo assim, eu decidi me aposentar porque eu não ia ter outros benefícios, ia ficar na mesmice, né? Ali já me deu uma frustração. Por quê? Eu não tinha margem para fazer empréstimo. Daí veio aquela coisa, e agora? Ficava esperando ali mais 6 meses, ter margem, mas assim, os outros ganhos já não me deixavam mais aquela margem grande, né? E daí foi uma frustração. Frustração, foi ficando até não digo totalmente deprimida, porque eu não tenho aí essa característica, digamos, mas muito triste. Eu fiquei muito isolada, fui me isolando durante esse período, né? Que quando eu conheci o Dívida Zero, acho que estava com uns 5 anos que eu estava aposentada. Mas eu entrei assim numa concha. Por quê? Eu nunca falei para ninguém sobre as minhas dívidas totalmente, né? Algumas pessoas sabiam um pouco, mas nunca. Então, assim, era um segredo que eu guardava dentro de mim que doía muito. E olha que eu buscava ajuda, mas eu buscava ajuda das pessoas que falavam assim: faz uma planilha, faz isso, faz aquilo. E quando chegou na pandemia, eu entrei em desespero, né? Que eu falei: meu Deus, morri endividada, que vergonha. E assim, o que que meus filhos vão pensar? O que que meus filhos vão falar? Daí eu comecei a buscar, ouvir vídeos. Achei alguns cursos, mas logo ali eu já sabia. Eu falei: não posso ficar lendo o curso, porque não vai dar resultado. Eu queria o quê? Pagar um mentor que fizesse um milagre. No outro dia, minhas contas sumissem.
Mas foi aí, né, nessa Não chegamos busca. nesse nível, né? Igual a Janela falou, tem a planilha mágica, mas eu ajudo você a fazer a mágica. A máscara, não, né? Não é bem Terene, né? assim. Porque assim a gente espera o milagre. E o milagre veio, que é o conhecimento. Você, mentor, a sua esposa, terapeuta, os mentores, os alunos. Olha, estou com saudade de receber os alunos, hein? Novos, eu adoro entrar nessas turmas suas. E a gente se torna uma grande família e ali vem a força. Então, assim, quando eu te vi no YouTube, eu falei assim, nossa, é isso. Né? Mas eu falei, o cara tem cara de carrasco. Né? E comecei a assistir alguns filmes, tal, ou filmes, vídeos, né? E falava uns desaforos até para você, né? Quando você falava assim, olha, é simples assim, você tem que seguir esse passo. Eu falei, simples assim para você que não está endividado, né? Mas daí depois eu fui ver mais outros vídeos e tal e vi que você saiu também das dívidas e que já tinha ali uma metodologia pronta, né? Aí foi mais fácil. Olha, eu vou abrir uma enquete aqui, pessoal. Eu tenho cara de carrasco, sim ou não? Manda, eu vou abrir uma Tinha. enquete lá no Instagram. Olha, cara. Mas até é interessante isso, né? Fala assim, o mentor, ele tem uma ligação com o professor e tem uma linha ali, né? Tem professores que são mais carrasco, menos carrasco. Mas o que você pensava assim? Isso era mais um medo de você, porque desse compartilhamento, né? Você estava sozinho ali sofrendo. Então, estava compartilhando. Esse é um comportamento que a gente chama de negação, né? Você, putz, não, acho que eu não preciso de ajuda de ninguém, vou tentar eu mesmo sozinha. Ou eu preciso de alguém que seja mais firme. Mas, na verdade, a grande questão é assertividade, tá entendeu? Você ter alguém que seja mais assertivo com você. Porque você não quer, às vezes você tem aquela chance, e você está no sua última esperança, né? E como foi isso, assim, de você botar essa confiança, né? Então, o medo de mostrar sua vida financeira para alguém, tem a questão da vergonha, tem a questão de será que essa pessoa vai me castigar? Como que vai ser? É por aí. Então, porque primeiro é a vergonha de falar para alguém sobre isso. E daí, assim, falar assim: olha, aquele lá, o que que ele vai me perguntar? Ele vai me perguntar se eu sair das dívidas. Por que que eu estou nessas dívidas? Falei, ó, esse cara com cara de carrasco, o que que ele vai me perguntar? Vai dizer assim, que porque quando eu ia em alguns lugares, por exemplo, negociar a prestação do meu apartamento, e eu fui lá, cara, tão humilde, me ajuda, né? Porque como que eu saio dessa, tal? E o cara me perguntou assim: mas como que você conseguiu fazer tanta dívida desse jeito? E não me deu nenhuma ajuda. Então, quando eu te olhei, que eu falei: se ele me fizer essa pergunta, eu não sei se eu vou aguentar. Mas, ao mesmo tempo, teria que ser alguém assim muito firme, sim, sabe? Para dizer: ó, Flá, faz isso, faz aquilo. Porque ali eu já não sabia mais o que fazer, para falar a verdade. Então você chegou numa condição onde você não sabia o que fazer. E como que foi logo assim no início? O que que você, assim, alguns desafios que você enfrentou logo no início? Porque assim, eu lembro da sua mentoria, você foi muito rápida. Na segunda semana você já mostrou alguns resultados. Aí o que eu queria saber é algo interno, porque assim, imagina, você estava ali no estado de aposentado, no caos ali, no caos financeiro, e você reagiu muito bem, eu diria assim. Você reagiu. A primeira sessão, acho que foi mais ou menos isso, né? Você não estava tão preparado, mas na segunda você veio e eu acho que na terceira ou quarta você desenvolveu muito bem, assim, né? A gente fala 6 semanas para sair das dívidas, tem gente que acha isso é sensacionalista, mas o que você achou dessas 6 semanas? Qual foi o impacto e a mudança? Parece que é curto, mas foi muito rápido. O que de fato te motivou ali, que te deixava ali motivada? Então, na primeira semana, realmente para mim foi muito difícil, que foi aquela coisa do preenchimento de planilha, mas eu já tinha colocado algumas coisas no papel e eu tinha visto que era muito, muito grande. Quando você viu a minha planilha e tal, você já foi me dando algumas ideias, né? E falou, não é possível, né? Vai por aqui, dá uma olhada, rever isso, né? Porque era muito no vermelho, né? E ali, cara, apesar do meu desespero, a minha vontade de mudança, de mudar, era enorme. Mas assim, mas você, que nem a cara de carrasco, já não estava vendo mais isso. Eu já estava vendo uma outra pessoa que assim, você vai, você pode, vamos buscar juntos, né? Isso me deu uma autoconfiança e ali eu já fui vendo onde que estava, né, a barca furada, né? Não era um balde, era uma barca, né? E na primeira semana eu já tive muitas vitórias, porque eu já fui buscar o prestamista,
Já fui ver o meu orçamento que estava totalmente torto, ali eu já dei uma ajeitada muito boa até. Já estava fazendo freelance com a minha amiga, que eu até perguntei, que eu acho que eu vou colocar meu currículo para eu começar a trabalhar de novo. Você falou, não, continua com a sua amiga. Só que aquele dinheiro que eu ganhei com a amiga na lanchonete, eu já investi, já deixei guardado e já fui começando a pagar as dívidas que me apavoravam, né? Foi interessante isso, porque a gente achou um caminho na mentoria de uma habilidade sua. Como que você usou essa habilidade? Pode até falar a habilidade que você usa, né? A habilidade da culinária aí, para virar o jogo, né? E como isso virou o seu jogo? Quando eu comecei muito a falar sobre a vergonha de vender para mim. E você começou a me questionar, falou, e como que é lá na lanchonete da sua amiga? Falei, nossa, meu relacionamento é maravilhoso, tal, tal. E daí você falou assim, então, e para você, por que não? Foi ali onde vieram muitas ideias, mas eu não sabia muito bem o que fazer. E daí, assim, eu fui para o lado falei, vou fazer cachorro-quente, vou fazer isso, mas ainda estava muito desorganizado. E você disponibilizou um e-book, né, que tinha 51 maneiras de fazer renda extra. E eu fui olhando e, de repente, eu vi o geladinho gourmet, que eu ainda não tinha ouvido falar, e eu me apaixonei pelo aquele nome, lá e fui buscar o curso, e fiz o curso. E assim, os primeiros já deram muito certo. Então, eu conciliei o freelance com a amiga, que daí ganhava um bom dinheiro, e já fazendo os geladinhos. Só que os geladinhos foram crescendo as vendas. Daí eu falei, quer saber? Eu vou trabalhar para mim. Aí hoje são geladinhos, são marmitinhas congeladas, que eu tenho várias pessoas que eu faço semanais, tem os caldinhos, daí por aí vai. Cláudio, o que você me falou agora, né? É muito louco, porque você fez uma virada dentro de um e-book. Pessoal, quem quiser ter acesso a esse e-book, compra o meu livro. Vou fazer um merchan meu aqui. Compra o Sim. livro e eu vou dar esse e-book de presente. Aqui no livro tem um QR Code aqui, ó. A gente está liberando essa página aqui. E é onde vou dar esse e-book que a Flau, né, virou o jogo dela fazendo a renda extra. Inclusive, renda extra é um dos passos que a gente fala aqui, né? Então, aqui tem um QR Code. Muito louco. Assim, quer dizer, um mentor, um conhecimento, uma instrução, um caminho. E nesse momento você abriu uma mente para empreender. E isso virou o seu jogo. É muito bonito de ver isso. E o mais impressionante é assim: você começou uma jornada na sua vida em meio que empreendendo. Igual você falou, ó, trabalhei com diversas coisas, como vendedor, etc. Depois você foi para o funcionalismo público, talvez você tentou ficar ali buscando a estabilidade, mas na hora que você saiu, você voltou para aquela outra forma. É uma mudança de mentalidade muito rápida. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa vivência que você teve e aconselhar essas pessoas que também se aposentaram hoje e que acreditam que elas não vão conseguir sair das dívidas. Quer dizer, essa é uma crença delas. Como que ela muda essa crença, Cláudio? Qual o desafio que você acha que elas estão enfrentando e que conselho você daria para elas? O conselho que eu dou, é até mesmo antes da aposentadoria, né? A pessoa se preparar, mesmo no serviço público ou não, para ela não chegar a esse nível, porque quando a gente se aposenta, a dor, o sofrimento é maior. Então, assim, mas sempre há tempo, porque você viu, eu já não tinha esperança nenhuma. Eu não sabia o que fazer, e olha que eu tenho muitas habilidades. Mas ali eu estava tão travada, eu achava que eu não sabia fazer nada. E quando eu vi essa coisa, porque a culinária, isso que eu vou passar para os meus alunos também, a culinária é muito fácil, desde que você tenha, né, algum conhecimento e goste de fazer, porque ali eu já não estava mirando mais só no dinheiro, né? Eu estava vendo assim Meu meus celular. clientes, o que eles estavam gostando. Quando eu vendi os primeiros geladinhos, eu ficava olhando o rosto da pessoa. Qual a expressão que ele ia fazer? Gente, e foi uma coisa maravilhosa, né? Porque até hoje eles falam assim: eu tenho vontade de comer o saquinho. Eu até falei, eu vou buscar alguém que faça um saquinho comestível, né? E assim foram, né? Os geladinhos, as marmitinhas, porque eu fico olhando o prazer que eles têm, né? Eu não vendo simplesmente vir as costas, né? E essa coisa do empreendimento, que era tudo que eu tinha muita vergonha, quer dizer, comecei com pouco, né? Investi menos de R$ 100 e Hum. comprei tudo o que precisava para os geladinhos. Mas ali eu já ganhei mais que o dobro. Só que eu não gastei tudo. Eu já deixei separado o tanto que era já para fazer o dobro daquele que eu tinha feito. E assim eu fui conseguindo vender, depois fui fazendo a marca, porque assim não ficou só um geladinho num saquinho qualquer, né? Eu tenho marca, eu tenho a Gourmet da Flau, já tem tudo muito no capricho, né?
Então, assim, isso tudo, quando eu foi entrando o dinheiro do empreendimento, eu já fui investindo em outras coisas, né? Em freezer, em marmitinhas mais elaboradas. Então, assim, foi um processo muito bom. E que muita gente, pode não ser do lado da alimentação, mas pode ser outro. De alguma forma, a gente busca e a gente acha. Esse processo seu foi muito incrível, porque assim, dentro dos 8 passos que eu falo, as 8 chaves lá do Dívida Zero, a maioria das pessoas são muito céticas quando a gente fala de renda extra, de você criar uma renda extra. E eu sempre falo que a renda extra tem que buscar algo que você gosta e que, se isso está dando muito certo, isso pode virar até uma renda principal. E assim, desses 6 anos que eu faço o Dívida Zero, são poucos casos que a pessoa encarou essa renda extra como você encarou. Você tinha a disponibilidade, por exemplo, do tempo, você não usou a sua aposentadoria como uma... Tem gente que usa isso como uma muleta. Ah, mas eu sou aposentada, eu não sei o que fazer, já fiz de tudo. Você não usou isso, você teve uma mudança de mindset muito forte e que você colocou o empreendedorismo como um foco numa solução. Algo que você gostava de fazer, algo que você, igual esse capricho que você tem nos detalhes, algo que você curte fazer. Eu já tomei o geladinho, a gente adora aqui, somos fãs do geladinho da Flau. A Flau tá em São José dos Campos aí, galera de São José dos Campos. Busca aí ela, Isso. busca ela aí que, né, empreendedora serial aí, né? É. Investidores também, ó, vale a pena. Acho que dá sucesso para distribuir para o Brasil todo, virar uma marca aí. Então você focou na solução. Você parou de ser aquela Flau que estava no problema ou que escondia o problema. E aí eu que te falo assim, qual o conselho que você, financeiro mesmo, que você daria para uma pessoa hoje que se aposentou, servidora pública que se aposentou, que tá no estado de vítima, está carregado de dívidas, acha que não consegue, o que você daria para ela dar uma virada aí? Então, porque acha que não consegue e também tem aquela coisa do status. Porque, assim, a gente tem vergonha, por exemplo, assim, eu falei, nossa, eu vou para culinária, que nem com a minha amiga lá, do freelance. Eu falei assim, nossa, será que eu vou ficar envergonhada, né? Trabalhei tanto tempo em serviço público, sempre na parte administrativa, né? Tinha um bom conceito, e de repente vão lá me ver vendendo com a amiga na lanchonete. Cara, só que eu falei, depois, e daí? E daí? Fiquei super bem lá, né? Começo que eu falei assim, nossa, será que eu não vou ter vergonha de vender os geladinhos? Que nada. Gente, é uma coisa assim maravilhosa, né? Então, assim, o conselho que eu dou é a gente focar até dar certo. Porque assim, eu falei assim, a gente é aquilo que a gente repete muitas vezes. Então eu falei, eu tô aí repetindo coisas boas, né? O meu conselho é esse, foco, vai em frente, a gente consegue sim. Em qualquer idade, viu? Em qualquer idade. Bem interessante isso, né? Esse foco, tudo que a gente foca expande, né? A gente já falou isso aqui, isso aqui é um ensinamento lá do livro do T. Harv Eker, né? O que te levou a se tornar mentora? O que te atraiu, mesmo depois de ter aposentado, ter dado esse jogo? Quando eu fiz a proposta de mentoria, eu comecei a fazer essa proposta justamente para quem já tinha passado pelo processo e quem queria, gostaria, né, de estar o famoso, estamos juntos na missão e seguir esse legado. O que te levou a ser mentora? Você está fazendo um trabalho incrível como mentora que eu já quero comentar aqui. O que te levou a decidir ser mentora nossa aqui do Dívida Zero? O que me levou a ser mentora foi o processo que eu passei e que eu venci. Assim, eu nunca imaginei que eu fosse para esse lado de financeiro, porque eu só sabia gastar, né? Não, na prefeitura eu cuidei muito bem do dinheiro deles. Era uma boa gestora, né, na prefeitura. Mas pessoalmente eu não era. Não era, não entendia e não conseguia. Então, assim, durante a minha mentoria, foram tantas mudanças que foi visível, né? As pessoas que me veem hoje, dá até emoção, né? Hoje mesmo eu encontrei uma colega que me viu bem no comecinho, eu levando um geladinho aqui numa lojinha. Falei assim, olha, eu tenho que cuidar da Flau Nunes, tenho que cuidar da Flau Gourmet e tenho que dar... Agora eu estou a Flau Mentora. Aí ela me abraçou, ela falou, meu Deus, que mudança em tão pouco tempo. Então, ali assim, gente, a minha mudança foi maravilhosa. E eu fiquei pensando, será que eu sou capaz, né? Quantas pessoas eu vou ajudar? Daí, quando eu lembrei do meu sofrimento, da minha angústia, de tudo que eu passei por causa do endividamento, eu falei, eu vou entrar, né? Eu vou entrar e eu vou conseguir. E seria uma boa mentora, com certeza. Então, foi aí onde eu decidi. Mas por essa causa mesmo, porque a dívida é um sofrimento muito grande. Só quem passa que sabe, né? Que legal. E Flau, se dinheiro não fosse um problema agora, né? Eu digo assim, um problema, você tivesse disponibilidade de dinheiro
Qual a viagem dos seus sonhos que você não fez ainda, que você faria e por quê? A viagem dos meus sonhos. Era a viagem onde eu não precisasse parcelar, sei lá, Portugal, uma viagem mais de conhecimento, porque uma das coisas assim que eu falei assim, puxa vida, o conhecimento é tudo. Quando você põe em prática, ele é tudo. Mas eu faria muitas viagens sem me preocupar com o dinheiro. O dinheiro estaria lá quietinho, né? E eu gastaria de uma forma muito gostosa, porque sempre foi. Antigamente, o meu gastar, qualquer coisa que eu fizesse, eu voltava endividada. Então, essa seria a viagem, assim, bem gostosa. Gastar o sem culpa, Da liberdade. a liberdade. E você acredita que todas as pessoas elas têm condições de dar essa volta, independente da idade? Porque eu ouço muito nas mentorias, mas estou muito velha para isso, já passou meu tempo. Será que tem gente que às vezes fala assim, eu já tenho uma idade avançada, será que eu vou conseguir sair das dívidas? As pessoas às vezes param de sonhar, né? Para de E, sonhar. e o que você acha Então, disso? não existe isso, porque às vezes a gente vê reportagem da pessoa se formando na medicina com 80 anos, cara, porque ele acreditou. Ele veio aquele sonho, deve ter parado por alguns motivos, mas ele está lá. Você vê aí pessoas trabalhando com 90 anos, né? Essa média de idade, né, do brasileiro, das pessoas, estão aí indo muito além. Então, assim, eu tenho 6.0. Então, quando eu te conheci, tinha o quê? 58, né? E essa virada de chave me fez ver muitas coisas, né? Então, a Flau gandaieira, né? A Flau que vai para a academia, a Flau que se cuida mais porque Deus já não tinha dinheiro para me cuidar. Eu me vejo aí com 55, cabecinha de 45. Mas é claro que qualquer idade, isso não importa. A minha mãe está com 90 anos e até hoje ela faz as coisas dela. Faz a comidinha, a gente dá muita risada, tá lúcida, então é sempre tempo de começar, de Legal. recomeçar, né? O que você diria que muita gente acha, né? Você hoje tá com Instagram, né? Qual que é o Instagram que você tá com? Então tem a Gourmet da Flau, lindíssima, além de gostosas, né? Tem a Flau Nunes, mentora financeira, que também está ficando um espetáculo. Vendo lá, tô acompanhando. O que você diria para uma pessoa que chegasse no seu Instagram e falasse, esse método de vida zero é uma farsa, isso aí você é mais uma vendedora de curso. O que você diria para essa pessoa? Olha, eu diria, vem experimentar, né? Vem, acompanha o Dívida Zero, acompanha a Flau Nunes, acompanha os mentores que se formaram, porque eu só me formei porque eu acreditei e porque eu tive o resultado. Então, assim, nós mentores aqui do Dívida Zero, gente, somos maiores prova viva de que esse método deu certo, né? Não tem como ser charlatão. Vai lá, vê, pode vir me visitar, né? Gostei disso. Você duvida? Vem experimentar. Inclusive, eu até dou aquelas aulas experimental, né? Nossas reuniões secretas, principalmente para quem comprar o nosso livro aqui. E logo, logo eu quero ver o livro da Flau, hein? Hoje a gente tem um livro aqui É, de Vida Zero. Eu quero ver o livro da Flau. Quando vai sair esse livro da Flau aí? vai sair, né? Brevemente, talvez mais para frente. Mas aí, por enquanto, eu não tenho o meu, vou te falando, compra o do Cauê. Tá objetivo, tá uma linguagem muito simples, né? Que qualquer pessoa pode entender. Porque o bom livro é esse, que passa o conhecimento de uma forma muito tranquila para qualquer idade e para qualquer pessoa que tenha conhecimento maior ou não. Ele não é um livro técnico, né? Muito difícil de ler. Por enquanto, vai aí e compra o do Cauê, enquanto o meu não vem, né? E eu vou até comprar mais um aí para dar de presente, tá, Cauê? Eu agradeço aí. Inclusive, tem história, eu falo de você lá no livro. Ah, ainda não cheguei nessa fase, não. Mas obrigado, amei aí. E que bom que a minha história se serve de inspiração para outras pessoas, que é isso que você traz, é isso que você está o tempo todo, né? Aí buscando para que outras pessoas tenham essa liberdade também, né? Como nós tivemos. Flau, fantástico, adoro conversar com você. Hum. Pessoal, assim, é muito bom a gente com os mentores aqui, a gente se diverte quando né, tá a Flau, as conversas. E agradeço bastante a sua disponibilidade hoje de vir aqui compartilhar essas histórias, muito, muito legal. Eu acho que isso motiva, principalmente o pessoal que tem essa trava, né? Se esconde e tal, e realmente tudo que você passou aqui, eu acho que vai ajudar as pessoas que estão, os ouvintes que estão aqui. Flau, eu agradeço aqui. Eu gostaria que você desse uma mensagem final aí para a galera do DZCast aí, os DZs.
sua mensagem, né? Qual seria aí? Então, a minha mensagem é acredite. Acredite em você, acredite no método, né? Assista todo tipo de conhecimento que te leva a esse caminho e não sofra mais, né? Saia das dívidas, tenha uma outra história, porque é sempre bom recomeçar, né? E ter um final feliz, né? Em busca da felicidade. Legal, legal. É isso aí, pessoal. A gente encerra mais um episódio incrível do DZCast, com muitas histórias, com esse especial com os mentores. Não esquece de seguir a gente lá no Spotify, aqui no Spotify, nas plataformas aí. A gente já está colocando em todas as plataformas. Segue aí para você acompanhar cada episódio, cada história. Toda semana a gente solta aí. Também a gente está no canal do YouTube do Dívida Zero e lá no Instagram. Vai lá no Instagram e manda sua pergunta lá, manda sua questão. Val, tamo junto na Tamo missão. junto, obrigadão. Obrigado, obrigado. Até mais. Tá.